É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E aí, doutora Raquel? 7ª temporada. 7ª temporada, muitas gravações em São Paulo. Estamos hoje aqui com uma pessoa que vai trazer muitos insights de administração, de branding. Eu quero confessar um negócio, assim, o nosso entrevistado eu conheci numa convenção de vendas que a gente fez, em Rio Verde, como o pessoal fala, não é Rio Verde lá, é Rio Verde. E eu vou confessar um negócio, minhas expectativas eram baixas, eu não conhecia. Aí o cara deu uma palestra, bicho, ele deixou os corretores loucos da cabeça, e nós também, né? Assim, com muita informação a respeito de marketing e a respeito de como que a tecnologia pode ajudar o nosso mercado. O mercado do corretor, né, assim, na base do negócio e, obviamente, da cadeia como um todo. Estamos com o Leopoldo Gereissati. Bem-vindo, meu caro, obrigado, ao Jornada do Loteamento. Obrigado, Raquel. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui juntos. Foi legal, foi legal. A gente que agradece. E também, já aproveitando, agradecendo o apoio da Alex Seguros, que é a nossa apoiadora da 7ª temporada. É uma empresa que ajuda aí o loteador de ponta a ponta na operação dele. E a gente fez um primeiro episódio dessa 7ª temporada trazendo todas as possibilidades de uso de seguro que a gente entendeu que são que otimizam a operação e que economizam de alguma forma. Então, depois de assistir esse episódio, vem lá o primeiro episódio que ficou bem bacana. Pessoal, o Leopoldo, ele é fundador e CEO de uma empresa chamada Alset, que é uma ideia, assim, no meu ponto de vista, inovadora. Não sei se eu estou falando bobagem, tá, Leopoldo? Mas a ideia é de criar as houses de marketing dentro das empresas, que é uma coisa que é uma dor para muitas empresas, né? E atendem a empresas como Ambev, Nestlé e Mercado Livre. E aí, cara, assim, eu queria começando falando um pouquinho disso, assim, da onde que surgiu essa ideia? Boa. Eu comecei minha carreira, né? Eu sou formado em administração, na SPM, Administração e Marketing. E naquela época a faculdade formava a gente muito para ser uma boa mão de obra para grandes empresas na área de marketing, né? SPM sempre foi mais voltada à comunicação, marketing. Acho que hoje em dia expandiu bastante para empreendedorismo e outras frentes, né? Então lá fui eu, estagiário da Editora Abril. Editora Abril? Editora Abril primeiro. Trabalhava em assinaturas. Então vocês devem lembrar, no meio da revista havia um papelzinho infernal que você abria e caía. Aquele papelzinho. Era você. Foi meu primeiro projeto de trabalho, de carreira. E cara, não mais de, 7 milhões de papeizinhos por mês, por edição, né? De todas as revistas que a Abril fazia. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de taxa de conversão. Porque eu falava, são milhões desse papelzinho. Conheço ninguém que lê aquilo lá e faz alguma coisa com aquilo. E eles falaram, não, é isso mesmo. A gente imprime, 7 milhões e 0,1% converte. Aí você faz a conta. Tinha uma... Quando você transforma esse número em venda, em faturamento, era um dos principais canais de assinatura da Editora Abril, né? E não tinha ainda o mundo digital, então assim, que assinar a revista era por telefone ou por esse papelzinho, né? Era o PIC. Cara, eu tinha esquecido disso, cara, de revista, cara. Cara, tô falando de 2005, né? Era 20 anos atrás, não é tanto tempo atrás, né? Já, imagina, não tem nem revista mais quase no mercado, né? E depois eu fui pra Sadia. E na Editora Abril eu descobri esse lance de trainees no mundo corporativo. Isso aí era uma aceleração de carreira. Eu falei, pô, isso é legal, eu sou moleque, sou jovem e parece que vai crescer mais rápido, tô dentro, né? Mas eu não sabia que tinha que concursar para isso, né? Então, daí eu participei de, 10, 12 programas de trainee, passei em 3, passei na Coca-Cola no Rio, na Whirlpool, que é Brastemp Consul aqui em São Paulo, e Joinville, que tinha uma fábrica também. E na Sadia, que tinha o melhor programa de trainee, porque eu queria que era conhecer uma cadeia inteira, assim, do começo, meio e fim. Todos os programas de trainee que eu tinha passado eram mais 3 meses e depois você já vai ser alocado. E essa não, a gente ficava 1 ano em job rotation, que eles chamavam, né, em rotação de trabalho. Então eu conhecia, assim, cara, da matriz genética da galinha, o ovo, o pessoal, né, do agro até a indústria, né, toda a rede deles, do ponto de vista prático, assim, né, toda a rede deles de integrados, que ele fala, que é as famílias que cuidam, né, dos bichos até eles estarem prontos para o abate.
toda a vivência da fábrica, logística, mercado interno, externo, e aí até eu chegar numa zona de maior conforto, né? Controladoria, a gente passou por tudo isso. Até eu chegar na minha zona de conforto, que era marketing, trade e vendas. Fiz minha carreira ali de 5 anos como seletista, né? Como CLT. Mas sempre sabia que eu queria empreender. E aí, como é que nasceu a All7? Nasceu porque eu no marketing, gerente júnior. Gerente júnior foi o meu cargo mais alto. Então, assim, analista júnior, pleno, sênior, coordenadora, júnior. Tipo, a gente sofria demais no mundo das agências, porque ninguém queria falar com a gente porque não tinha dinheiro, tinha só trabalho, né? Então, eu entrei fazendo... Essa foi boa. Eu entrei... Não tinha dinheiro, só tinha trabalho. Eu entrei fazendo pequenos jobs para grandes empresas, né? Então, assim, a All7 nasce daí, pequenos trabalhos para enterprises, grandes corporações, ninguém queria fazer. Eu comecei a fazer isso em escala e comecei a falar, isso não dá dinheiro mesmo, mas em escala pode ser que dê. Então, eu levei 5 anos para dar a escala necessária no negócio. E aí, graças a Deus, hoje nós somos aí... acho que é a maior agência in-house brasileira. Nós temos aí mais ou menos 200 pessoas em operações in-house no Brasil e também América Latina agora. A gente abriu escritório nos Estados Unidos, Argentina, México. E estamos felizes. Então, fui parar assim. Que legal, cara. E normalmente a estrutura que você monta dessas houses, elas são com quais times? Uma excelente pergunta. Eu vou te falar muito como empreendedor, como começou. Começou com um diretor da Nestlé falando o seguinte, Léo, você tá aqui fazendo um monte de pequenas coisas pra gente, tá bom? Tô com uma dor aqui que ninguém tá entendendo aqui, ó. Preciso que senta aqui do lado desse meu time aqui. Um diretor de arte, um redator, ele sabia exatamente o que ele queria. Um desenvolvedor front-end, não tinha noção que era desenvolvedor e nem front-end. Tipo assim, e eu fui anotando e tal. Eu falei, cara, vou dar um jeito, porque aqui ele me deu uma chance, né? Empreendedor precisa de uma chance, né? Não precisa mais nada. Ainda mais uma Nestlé, né? Uma Nestlé, né? Então eu falei assim, cara, eu vou dar um jeito nisso aqui. Então, primeiro eu montei esse negócio sem olhar para mais nada. Só pensei no cliente e que eu tinha que pôr aquilo em pé dentro de um preço, de um contrato, tudo que fizesse sentido ali para a marca na época. Depois, isso foi dando certo e foi crescendo dentro da própria Nestlé. E aí, na pandemia, isso acelerou demais, porque o digital a gente já estava inserido, né? Tudo que era digital basicamente cresceu, né, na pandemia. E aí a gente falou, uau, isso aqui também funciona fora da Nestlé. E aí a gente começou a crescer e os novos contratantes falavam, mas... All7, você é muito parecido com essa outra agência aqui, então você também é in-house, né? Eu falava, in-house, né? Então, tipo assim, tipo isso assim, mesmo. Então, assim, colocar, então, operações com Entendi pessoas... o que eu fiz agora. Entendi o que eu fiz, exatamente. Então, a gente acabou... a gente nunca mirou, nossa, a gente vai ser um especialista em in-houses e tal, mas a gente, assim, olhando para trás, né? A gente tem 12 anos hoje, setembro, a gente faz 12 anos. Então, olhando para trás, a gente se hiper especializou em contratar pessoas, fazer gestão de pessoas, gestão das equipes, entender os negócios. Então, a All7 monta essas houses com equipes especializadas em conteúdo. Então, toda a parte audiovisual, né? Redação, animação, 3D, 2D, captação audiovisual, redação, roteirista. A gente tem todo esse time de conteúdo que serve hoje em dia muito para as redes sociais e todos os canais, né, de vendas das grandes indústrias. Material que vai para a equipe de vendas, supermercado, loja física, loja digital. E aí a gente tem também, há 2 anos, uma operação que passou a fazer toda a parte estratégica, além da parte de execução. Então, a gente entrou com mídia, dados, CRM, planejamento, ou seja, a pedido dos nossos clientes, Léo, precisamos que vocês expandam para mais coisa, a gente quer concentrar fornecedor, a gente gosta de vocês e tal. Então, abre o nicho. Então, a gente expandiu para o que o mercado chama de digital performance, e agora, até o final do ano, a gente está entrando em retail media, que para mim é uma vertical que mais vai crescer, que é a mídia dentro do varejo. Quando a gente fala de loteamento, imagino que dentro do loteamento já está cheio de mídia agora, né? Você está ali indo pegar uma aguinha dentro do novo varejinho que tem lá, loja de conveniência lá dentro, já tem uma propaganda lá dentro. Então isso tudo começa a ser retail media, né? Antigamente era mídia de ponto de venda, né? Material físico. E hoje bonito que deram agora? Exato, retail media, né? E aí, a lógica para mim é a mesma, tem muito a ver com trade, que é um lugar que eu me sinto confortável, mas tem muito dado. Acho que a diferença hoje é tem muito dado disponível e com base em dados, né, a gente consegue tomar decisões melhores, inclusive para ser mais criativo, assertivo, né? Uma coisa é você ter uma ideia que vem do fundo do coração, isso funciona, principalmente quando você está no mundo de 1980, 90, 2000 até, que você está ali com TV, rádio, jornal e revista, todo mundo assistindo a mesma novela, todo mundo consumindo as mesmas coisas. Hoje em dia,
Imagino que na casa de vocês ninguém mais assiste junto quase nada. Cada um tem o seu tablet, seu telefone, sua multitela, né? Vendo o jogo aqui e aí o jornal ali, enfim. Então esse mundo segmentado novo pede esse lugar mais dissolvido, assim, disperso de mídia e de conhecimento. E sem dados, não tem nem como gerir isso aqui. É uma margem muito apertada, que só funciona em escala de novo. Então, muita gestão, eficiência. O SET está nesse lugar. Cara, você tá falando disso, eu fico pensando que realmente, cara, assim, hoje o marketing ele precisa estar muito ligado à métrica, né? Nós citamos mais cedo o Busão, né? Que ele fala que existia um matemarketing, que você tem que ter os dados, as informações para tomada de decisão. E obviamente, cara, assim, isso também não é uma informação minha. Nós já recebemos uma informação que a área de loteamento ela só perde em falta de inovação para um outro mercado, que é pescaria. Olha só. Você sabia? Não. Cara, é muito raiz o nosso mercado. E obviamente teve muita evolução. Nesses últimos anos, realmente a gente percebe isso. Assim, o quanto que os loteadores, os empreendedores, eles estão sedentos por conhecimento, por melhorias. Né? Assim, a gente tem um amigo em comum, né? O Vini, grande amigo, um abraço para ele. Vinícius Kelly lá de Rio Verde, que é um cara que é incansável para inovação. Mas é aquele cara que está começando, cara, que quer implantar uma estrutura de marketing, digamos assim, minimamente profissional, considerando essas necessidades atuais para o mercado de loteamento. O que você recomenda? O que você acha que ele tem que fazer? Boa. Eu acho que, para responder a tua pergunta, eu gosto de olhar para o negócio em si, que hoje a palavra marketing é tão comum em português que a gente esquece o que ela significa em inglês. Boa. Que o significado dessa palavra é, né, em inglês, mercado, né, market, né? E o ing é o verbo da ação, né? Então, assim, é marketear, né? Vamos dizer assim, você fomentar o mercado que você está, né? Então, o marketing, ele nasce, assim, a necessidade do marketing nasce em B2B. Muitas vezes você fala, mas para que marketing? É totalmente desnecessário. Então, quando a empresa já tem um certo tamanho, ela já tem 10 anos, ela já sobrevive, ela já tem venda, vem alguém falando, mas eu quero crescer mais, eu quero estimular esse crescimento mais. E aí o pessoal, em geral, coloca uma pessoa sozinha, júnior, né? Muitas vezes no estereótipo até físico, fica aí, tendo que se virar, falar com todo mundo, e no final ela acaba fazendo cartão de visita, ela acaba fazendo site institucional da empresa, ela acaba meio que organizando evento, aí ela vira um faz tudo, ela não cresce na carreira e sai dali, né? E aí o empreendedor desse lugar fala, mas o marketing não funciona, não precisa, né? Mas e sem nenhum julgamento, cara, porque no final, quando ele olha o P&L, quando ele olha o resultado da empresa, nesse lugar que a maioria fica patinando, ele não conecta necessariamente a venda com a necessidade de cuidar da marca, da reputação institucional, né, etc. Então, se você trabalha com o consumidor final, falando de loteamento, uma vez já loteado, eu imagino que você tenha que vender para alguém. Né? E aí, nesse lugar que vocês conhecem super, é aí que o cara fala, opa, preciso avisar aí a população dessa cidade aqui que eu tô... Que eu existo, né? Que eu existo, que eu tenho lote e tal. E aí começa essa história do passa para alguém, né? Alguém fazer e tal, e importa. Mas enquanto ele tá procurando o terreno, vendo a infraestrutura, muitas vezes ele não tá nem aí para esse lugar, né? Porque realmente, do ponto de vista de negócio, e a gente falando de mercado imobiliário, né? Location, né? Se você achar uma locação, um terreno maravilhoso, a gente tá aqui na Faria Lima hoje falando sobre isso, né? Você pode ser péssimo, tipo assim, você pode ter um loteamento ruim, vai vender mal, mas você vai vender, né? Quase que sozinho. Eu moro aqui num bairro em São Paulo que tem um ponto ali, numa esquina, que a padaria é há 20 anos péssima. E tá lá, entendeu? Continua péssima. Ela não precisa ser boa. O ponto é muito bom, né? Então, assim, voltando pra questão do... Mas se ela fosse boa... se ela fosse boa, seria uma rede de padarias na cidade só se financiando por ali, né? Então, voltando pra questão aqui de como montar uma área de marketing, acho que primeiro você, empreendedor, empreendedora, tem que estar consciente de que é uma decisão de longo prazo. E que você vai dar um primeiro passo, seja na comunicação institucional, que é mais uma assessoria de imprensa, né? Seja numa comunicação institucional mercadológica mesmo, ou seja, eu vou preparar meu material institucional, eu vou preparar melhor a comunicação para minha equipe de vendas, meus corretores, as pessoas que influenciam as imobiliárias, eu imagino, né? De uma cidade ali que fomentam esse loteamento. Então, eu vou preparar uma mensagem que fique clara para todo mundo,
né? E eu acho que à medida que você vai ficando mais complexo, maior, tem mais coisas para fazer ao mesmo tempo, essas áreas vão tomando corpo. Então, acho que a primeira decisão é empresarial. Quer começar? Entende que isso pode te ajudar a longo prazo? E aí, como é que eu recomendo que você faça? Dependendo do tamanho da sua empresa, né? Se você está no primeiro lote, assim, seu primeiro loteamento, não tem estrutura, então, amigão, vai estudar, é você. Tipo assim, tem que nascer com você, porque isso depois vai virar uma cultura. Né? Não, cara, eu já tenho um certo dinheiro, caixa para investir, não vou dar um tiro de bala de prata no marketing, que eu vejo muita gente fazer até hoje, e eu acho que é péssima ideia, porque a chance é loteria, né? Vou contratar um influenciador, essa pessoa vai vender tudo que eu preciso em um mês, não vai. Senhora. E acontece muito, né? Vou contratar uma agência, vou pagar 3 meses, e se não der eu paro. Não, então não contrata uma menor para você ficar 1 ano, né? E dar tempo para você deixar teu fornecedor aprender sobre teu negócio, deixar as pessoas fazerem um trabalho para depois você ver se está funcionando ou não, né? Esse atendimento, né? Então eu começaria como primeiro uma pessoa, uma figura, pode ser você mesmo, pensando o marketing sob o viés de PNL, sob o viés de DRE. A área de marketing, então, ela começa, né, na figura de uma pessoa, pode ser você mesmo essa pessoa, mas com um olhar de dono, ou seja, tem que conhecer o loteamento pelo viés de DRE, do negócio. Por onde começa, onde termina, onde eu faturo, né? De onde vem minhas receitas, de onde vem minhas despesas, onde é investimento e inovação, onde é que eu tenho que investir esse dinheiro para retornar esse dinheiro o mais rápido possível, qual o fôlego que eu tenho para eventualmente fazer um investimento que não volta à venda, volta a reputação de marca, né? Voltam intangíveis, né? Então tudo isso tem um momento aí de montar. Eu começaria por essa figura e deixa essa pessoa especialista entender o seu negócio profundamente, que hoje para mim é o maior gargalo que tem. Também acho. E uma vez entendido o teu negócio, ela vai saber depois se virar, vai saber quem contratar, vai conseguir montar uma rede de força de trabalho para, no final das contas, marketear o negócio, né, de loteamento. Mas eu acho, Léo, que o grande desafio é que você bateu num ponto que é a questão da intangibilidade, enquanto o loteador está nesse processo de desenvolvimento de um produto, que demora pra caramba, né? Então, assim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Assim, enquanto ele está num processo em que ele está preparando o produto para que seja colocado na prateleira, ele tem que desenvolver uma estrutura que pode ser mínima de marketing, pode ser ele mesmo, com o objetivo de que ele possa posicionar a empresa dele. Perfeito. Né? Assim, ter uma marca que seja muito mais forte, para que quando o produto efetivamente estiver pronto, ele já tem uma certa credibilidade no mercado. Né? E aí entra uma pergunta que é, como é que você vê a questão da importância do branding no marketing? Ele é essencial. Essencial. É essencial, mas deixa eu abrir um pouco mais. Se você está numa batalha comercial de curto prazo, a marca importa menos. Porque se você tiver um produto igual ao meu, falando de loteamento aqui, tá? Mas eu tiver um preço hiper agressivo, provavelmente o cara... merda, né? Tu faz. Ele vai comprar o meu porque tá tão barato, tá valendo tanto a pena do ponto de vista de preço. O meu, que eu vou vender primeiro. A questão é, eu vou conseguir vender o próximo? Não, porque eu não fiz caixa. Então, quem faz isso agressivamente, muitas vezes, acaba sem dinheiro, acaba repassando o preço de banana para alguém, se enrola aí com endividamento, enfim. São empresas que começam e terminam rápido. muito dessa questão, né, da marca, da formação da marca com os produtos, né? Isso. Porque aí do outro lado, né, e eu acho que é legal, assim, a parte boa de falar de imobiliário é que é fácil de todo mundo tangibilizar, né? Então, assim, vamos lá, nós dois, você compra um terreno, eu compro um terreno. Aí você vê que o meu negócio tá dando super certo. Aí você fala, esse loteamento do Léo tá dando super certo porque tem uma rua bonita, uma calçada bem feita, uma árvore, um parquinho legal. Então você pega e replica exatamente a mesma coisa e não vende nada. Aí você fala, mas então foi o ponto, né? Que sempre é ponto. Localização. Né? Ponto é ruim. Eu concordo que quando o ponto é mais fraco, você precisa de mais esforço para vender, normal. Mas eu acho que aquele que consegue transformar metro quadrado em sonho é aquele que começa a se posicionar. Aquele que consegue falar, olha, você não vai morar na rua 3, quadra 4, bloco não sei o quê. Aqui seu filho vai crescer. Aqui você vai fazer sua vida. Aqui você vai ver essa árvore aqui hoje, que é uma jabuticabeira pequena, dá fruto. Né? Aqui não é qualquer laguinho. Aqui é onde teu filho vai pular a primeira vez e não era para ter pulado. Tipo assim, então assim, eu acho que aquele que consegue fazer você sonhar em estar lá, começa a desconectar você do preço. Né? E aquele que olha para cliente só, tipo, eu tenho 10 lotes, portanto eu preciso de 10 clientes caso ninguém compre mais de uma, né?
ele está olhando muito do ponto de vista quantitativo, que é importante, mas não é relevante no longo prazo só. Né? Você tem que olhar a comunidade que você está construindo, porque se eu moro lá e moro na casa 1 e você mora na casa 2 e nós somos 2 vizinhos que não nos entendemos de jeito nenhum, o valor do metro quadrado cai, bicho. Cai porque ninguém quer morar do lado de uma confusão. Se é um lugar que não tem uma regra estabelecida, que não tem um mínimo de condição, que batem os valores que você acredita que precisa para o teu meio, a tua comunidade, vai falhar. Então, de uma forma simples, assim, se você faz um loteamento para uma comunidade festeira, então tem que ter tudo de bom para quem vai dar uma festa lá. Inclusive uma acústica que não incomoda ninguém depois das 10 da noite. Nem sei se existe, mas tem uma oportunidade de mercado. Eu gostaria que tivesse no meu prédio, inclusive. Eu já vi isso num projeto. Eu já fui das duas fases, já fiz muita festa jovem, eu sei o quanto isso incomodava, e hoje quando tem filho pequeno, você veste o outro lado, né? Fala, putz, e agora, minha vez de reclamar, eu vou deixar os caras ser felizes, que na época que eu era jovem, incomodava, né? Mas brincadeiras à parte, que comunidade eu pertenço? Né? A que comunidade eu pertenço? Como que eu vejo a minha vida se desenvolvendo e da minha família, etc., e onde é que eu me encontro, então? Né? Então, do ponto de vista mais psicológico, de pertencimento, no fundo, eu acho que marca é tão importante por causa disso. Você, uma vez bem definida a marca, eu acho que vocês conhecem muito mais de loteamento do que eu, mas é fácil você pegar uma região aqui de São Paulo, falar de loteamento de segunda moradia, tá? É fácil você dizer assim, ó, tem um aqui que é 50 minutos de São Paulo pela Castelo e tem esse perfil de gente. Você se vê lá? Eu não. Eu sim, nossa. É um dos melhores que tem, o melhor que tem. Ah, mas esse aqui tem piscina de onda, aquele não tem. Pra você é bom ou ruim? Não, esse aqui o pessoal vai todo arrumado tomar café. Eu gosto de tomar café desarrumado. Tá, então então vai pra esse outro. Né? Então eu acho que a identidade, branding é identidade no final. Posicionamento é quem você é. Como amigo, como ser humano, marca nada mais é do que você externar aquilo que você é pra fora. Aquilo que você é na classe, você junta com 3, 4 amigos desde que você é criança e forma aquele bolinho de amigos. E você carrega pra vida mais ou menos parecida, né? Marca também é sobre isso. É que bolinho de amigos eu vou atender. Daí tem marcas que atendem a todos nós de uma forma mais ampla. Você pode pensar nas grandes marcas de bens de consumo. Tem sabonete aí que todo mundo usa, tem shampoo que todo mundo usa e tá tudo bem. Agora tem som, música que nem todo mundo aqui vai gostar de ouvir a mesma, nós 3. E tem música que todo mundo ouve. Um Roberto Carlos na virada, lá tá beleza pra todo mundo. Mas, tipo, no carro, o que você coloca? Né? Então, marca passa por tudo isso. No final, passa por quem a gente é. E quando você cai num loteamento, quando você for empreender, você tem que pensar quem que eu tô vendo morar aqui? Quem que eu enxergo aqui vindo pra cá? Dos meus amigos que eu conheço dessa cidade aqui que eu tô, quem que viria pra cá? Por que viria pra cá? Né? Marca começa por escutativa. O que você tá precisando? Você sonha morar onde, né? Isso vai na construção do produto, né? Mas eu acho que aí tem 2 camadas, né? Que é a marca loteadora e a marca produto, né? Que uma vai dar a segurança da compra da outra, mas eu passei por um processo muito interessante de marketing, como empresa de marketing, que foi o mais profundo que eu já fiz, que foi realmente o que a sua empresa é? Uhum. Por que uma pessoa te procura? Ela não procura por causa do meu nome, por causa do nome da empresa, na verdade, né? E foi tão profundo. E por que você faz isso? Por que você trabalha com urbanismo? Porque foi assim, foi dentro, foi buscando, e depois, na conclusão, a gente chegou no jeito de ser. Perfeito. Que é a marca, né? Então, não tinha... Aí que a gente começou a falar em layout. Isso. Parte estética é a última. Então, aí veio a parte estética, ela fez assim, bum! Porque as palavras, estava tudo fazendo muito sentido, então tem que ser uma coisa encaixando na outra. Perfeito. Porque a estratégia está dentro, tem a questão do acolhimento, não sei o quê. Então, assim... eu acho que isso é marca, né? Perfeito. Isso é marca, e eu acho assim, cada loteadora tem um jeito de fazer. Exato. Cada uma tem um jeito, e é isso que às vezes é uma segurança construtiva, a outra é inovação. Perfeito.
Então, Não é acho que preço, às vezes é preço. Às vezes é preço também. Low Sim. cost, né? Isso que você está falando tem uma matriz super importante, o mercado todo conhece, é pública, tá? Deve ter na internet aberto também. Tem uma agência muito, muito importante de branding no mundo, chama Interbrand. Eu fiz um curso na Insper na época e aprendi muito sobre marca com eles, da Interbrand, né? Era uma gestora da Interbrand. Depois trabalhei com eles como cliente. Até hoje eles são uma marca assim, importante no mercado sobre marcas, né? E eles têm uma matriz muito simples que ela começa exatamente onde você falou. A estratégia de negócio primeiro tá aqui, estratégia de marca tá do outro lado. E aí você tem um caminho que é como que eu conecto a estratégia de marca ao posicionamento, quem eu sou, para depois você chegar lá no lugar de identidade verbal, identidade visual e fazer toda essa história, né, se conectar de uma ponta até a outra. Se você não tem isso tudo bem amarrado, essa história bem amarrada de quem eu sou, como eu falo, com quem eu falo, de que jeito eu falo, como eu me visto, né, o visual, fica frágil, né? Soa falso, inclusive, né? Soa falso, E, na né? verdade, acaba que você não tem a narrativa perfeita, que é a sua interna, do que sua empresa é. E quando você olha para dentro com essa profundidade, e foi numa assessoria de marketing, né? Hoje é muito mais simples explicar o que eu faço. Então, eu falo da importância que eu vejo, a gente atende só loteadores, né? Que às vezes estão mais... eles dão mais importância realmente à questão da mídia, a questão do tangível, Isso. né? Do tangível. É isso. E isso que você está falando é importante, porque assim, ó, por que eles vão para esse lugar? Porque é onde o retorno do investimento é mais fácil, mais rápido. Então, você põe logo a mídia de performance, porque você acha logo alguém do outro lado no digital, né, interessado em comprar um loteamento, você tem esse lote disponível, então você conecta isso muito rápido e você retorna isso muito rápido. Qual que é o problema? É que se você tem muitos lotes para vender, você não tem necessariamente todas essas pessoas em conversão na performance. E aí que a maioria bate a cabeça, porque quem que consegue para além daqueles mesmos 20 que todo mundo vende rápido? É quem tem a tal da marca. Né? E como você bem falou, eu sei que quando tal loteadora vai lançar, tudo bem que ela tem produtos A, B e C, mas em geral eles são conectados, né? Se você não for uma muito grande, elas sempre fazem lotes premium, elas sempre fazem lotes populares. Eles são muito bons de um nicho normalmente, né? Então importa muito a reputação, né? Quem está por trás desse loteamento, quem está por trás desse produto, né? Como você falou. E nas pesquisas, né, que a gente acompanhou esse ano, né, Dani, a gente viu que a segurança de marca é um fator hoje de compra para o loteamento no nosso mercado. É para tudo. Você sabe que a loja própria, sabe quando você tem uma marca.com, assim, Nivea.com, Nestlé.com, essa loja digital, só por ser a marca especificamente falando, vendendo o próprio produto, por mais que o preço seja mais caro, muitas vezes do que em varejistas, porque você tem essa negociação, né? Você tem uma conversão muito maior pela segurança. Mesmo? Olha isso. Né? Olha. De novo, se estamos comprando a mesma caneca, no varejista está muito mais barato, o cara vai pesquisar e vai acabar muitas vezes comprando no varejista. Mas se o varejista é um varejista sem marca, que a gente hoje encontra muito no Brasil inteiro, não sei, acho que é melhor eu garantir minha máquina de café nesse site aqui, que é da Nestlé, Dolce Gusto lá, e tá tudo certo. É verdade. É isso aí. É então, verdade. tem esse... Inclusive em todos os mercados, né? No loteamento você tá me falando na mesma... Também vale para loteamento. Também vale. Léo, aí eu vou dar o crédito para a pessoa que me falou isso pela primeira vez. O Fabiano de Marco, da Idealiza Cidades, ele fez o seguinte comentário. Ele falou assim, para você vencer um lançamento, você não é uma eleição para prefeito, é uma eleição para vereador. O que ele quis dizer com isso? Uma eleição para prefeito, você precisa de 50% mais 1 de votos para você vencer. Vereador não, você precisa de um grupo de pessoas para você vencer. Loteamento, você precisa de um nicho específico, você precisa de um grupo de pessoas que compram aquele loteamento específico. Que legal essa analogia, né? Super legal. Assim, e grande parte, na minha opinião, do resultado e do sucesso de um empreendimento, e a gente se debruça muito nisso quando a gente está fazendo planejamento de lançamento, é entender quem é o meu público. Isso. E aí, obviamente, eu tenho que compreender de tal forma que eu saiba quais são as suas dores, quais são as suas motivações, enfim, compreender para que eu possa preparar uma campanha que seja adequada. O que pode ser feito, Léo, com a sua experiência,
para que seja compreendido o perfil de público-alvo de um produto que não seja só o básico. Perfeito. Localização, renda, que normalmente é isso, né? São extratos muito... demográficos ali, né? Demográficos e eu acho um pouco, hoje, tão pouco importantes, na minha visão. Posso estar enganado. O que você indica, o que você sugere? Boa. A gente estava falando um pouco sobre dados, né? A importância sobre dados. E na comunicação é muito fácil você se perder nesses nomes abertos. Então, tipo assim, o empreendedor entende rápido, assim, eu tenho que ter dado. Mas o que é dado? Sim. O que eu faço com isso? Por onde eu começo, né? E onde essa história vai terminar depois de tanto esforço? Porque empreender tem muito a ver com... Vou pôr energia numa coisa, mas eu quero saber o que eu tiro dali, né? Então eu vou trazer a história do Retail Media aqui para a prática, né? Eu vou usar o Mercado Livre como referência, que é um cliente que a gente tem na casa e a gente tem aprendido muito há 2 anos com eles, muito mais sobre dados e como esses dados ajudam na mídia, né? Então vamos pensar o seguinte, tá? E eu tô falando dos últimos 5 anos, você vê como tudo acontece muito rápido, tá? 5, 8 anos, mas no Brasil, os últimos quase que 3 anos, tá? Antigamente a gente entrava lá atrás, internet de escada, né? Até hoje a gente tem hábito de entrar em determinado portal, porque só tinha um portal grandão na região. Então até hoje, quem é mais velho, eu tenho 40 anos quase, vai lá, loga, entra naquele site principal na home, né? E depois você navega para algum lugar. Até hoje, muita gente tem esse hábito. Não sabia disso. Muita gente tem esse hábito, por isso que esses portais vendem tanto até hoje, porque tem muita gente que abre na home da página original, né? Tinha nem sei se existe mais lá, tinha Ball, hoje tem Wall, né? Que é grande, Ball, Terra, até hoje Globo.com, muito forte. Então, enfim, tem esse lugar aí. Depois, essa navegação começou a ficar sofisticada em redes sociais. Então tem gente que já nem olha mais pro www e vai direto pro entrei no Insta, entrei no TikTok, hoje em dia tem muito forte pra juventude. Entrei na minha rede preferida, LinkedIn, a trabalho, enfim. Então você começa a sua navegação pela rede social. O que aconteceu, curiosamente, nos últimos 3 anos? A audiência, ou seja, o número de pessoas que entra na Amazon, no Mercado Livre e nas outras plataformas de e-commerce no Brasil, já superam hoje o acesso de Google e de Facebook, Meta. Né? Você tá brincando. Ou seja, a gente passou a gastar tempo de navegação online dentro dos e-commerces. Procurando coisa para comprar, muitas vezes só pesquisando coisa para se informar. Né? Os e-commerces estão com páginas muito mais robustas de conteúdo, então às vezes eu quero pesquisar, eu já pesquiso dentro da loja. Né? O que acontece com esse movimento? Poxa, eu sou um varejista grande eletrônico, como é o Mercado Livre. Daí eu começo a perceber que tem milhões de pessoas, não é mais milhares, milhões de pessoas dentro do meu site toda hora. Deixa eu ver quem é, dados. Deixa eu ver quem tá aqui. E aí não é mais só o demográfico, que tá tudo lá no nosso usuário, né? Quando você faz o login, né? Você já botou, você é homem, você é não sei o quê, quantos anos, não sei o que e tal. Quando você não loga com a sua conta do Gmail, isso, te dá acesso, que conecta tudo, exatamente. Vai integrando tudo. Perfeito. Então o que acontece, Deni, nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar de riqueza em dados? Está acontecendo que... Agora vocês vão conectar um monte de coisa. Está acontecendo o seguinte, então eu sou um e-commerce que estou com milhões de pessoas aqui dentro. Tá certo? Beleza. Quantas horas eu estou gastando aqui no meu dia, né, esse usuário? Quantas horas esse usuário está passando dentro da minha plataforma? O que eu faço para aumentar esse tempo? Né, que a gente no marketing está sempre buscando mais. Então assim, o que eu faço para buscar que ele gaste mais tempo aqui dentro do meu ecossistema? E como que eu consigo entender mais, Denis, sobre essa pessoa? Então eu só sabia que a idade dele era tal, né, e que ele, tinha esse perfil demográfico. Agora eu sei que essa pessoa, vamos usar exemplo real para facilitar, né? Imaginando aqui, né? Eu tô precisando comprar um creme protetor solar, tá bom? Então eu entro lá no Mercado Livre e começo a pesquisar, eu escrevo protetor solar, eu não tô com uma marca na cabeça. Protetor solar. E de repente aparece para mim já uma propaganda dentro do Mercado Livre agora. Tipo, opa, então a mídia começa a ficar mais assertiva, porque eu sei que você tá buscando um protetor solar porque você tá dentro da loja escrevendo protetor solar. Então a chance da marca vender protetor solar para você é alta comparado aqui na rua se tivesse num relógio de rua. Tá certo? Então essa mídia é mais assertiva. Até aí, estamos alinhados. Coisa que a loja física é impossível de ser feita. Muito difícil. Porra, você entrou no supermercado para comprar protetor solar. Isso. Não vai ser te apresentado o protetor solar quando você entra no supermercado. Ó, na gôndola, quando você tá na frente e ia pegar uma marca, você pode ver uma promoção da do lado. Mas era o que tinha. É isso mesmo. Ainda tem, mas assim, é aí, o impulso, né? Eu ia pegar essa, mais 3 por 2, opa,
né? Vou pagar 2, levar 3 aqui, vou nessa outra, tá tudo bem. Então, esse foi o primeiro grande passo do e-commerce, no retail media, dos caras começaram a prestar atenção e a gente vai fazendo um paralelo para loteamento, tá? Eu vou chegar no loteamento, mas Legal, vamos lá. Vai dar uma volta. Então, beleza. Então, eu só tava pensando no quê? Um protetor solar, tá certo? Até aqui você tem só essa informação minha, além do demográfico. Beleza. Mas olha só, eu também sei que sábado vai fazer sol. E é sexta que esse cara tá comprando esse protetor solar. E eu sei pela geolocalização dele que ele tá em São Paulo, aqui na Faria Lima. Tá certo? Eu tô aqui agora no meu celular, pesquisando um protetor solar, né? Tipo assim, beleza, quinta, sexta-feira, eu tô vendo já na previsão do tempo que na praia tá sol. Aí depois, chega no dia do sábado, eu percebo que a geolocalização do ponto do Léo que tava aqui realmente foi pra praia. Chuta uma praia que vocês gostam. Tô lá, Praia da Baleia, praia da... né, litoral norte de São Paulo aqui pensando, tá? E eu passei, aquele ponto passou o fim de semana lá. E aí eu começo a ver que esse ponto vem e volta, esporadicamente, de São Paulo para Riviera, mais de uma vez por mês. Opa, uma vez por mês, depois 2 vezes por mês, depois 5 vezes por mês. Fala, pô, esse cara tá doido pra ir pra Riviera, mas ele tá indo pra vários lugares diferentes, ele não tá ainda no mesmo lugar. Talvez esse cara seja um potencial comprador de lote. Porque ele tá, o quê? Toda hora indo e voltando, e compra protetor solar, e compra baldinho de areia. Ixi, comprou cadeira, então já perdi, já foi vendido. Começou a comprar cadeira, móvel, esse cara já alugou, já foi. Então, assim, como é que eu faço a mídia do meu loteamento dentro do Mercado Livre? Por que isso faz sentido agora? Nossa, Uai, cara. porque nós temos todos os dados seus. E quer saber mais? Você não abasteceu o seu carro? Você pagou no Mercado Pago? Então eu sei quanto você abasteceu. E aí eu sei pela litragem que você gasta ou pela quantidade de litro na tua gasolina, a litragem, ou eu sei pela quantidade de vezes que você abastece, o posto que você usa. Mas, por favor, tá? Dentro da compliance de dados aqui, né? Ninguém tá afim de saber quem é o Léo, quem é o Dani, quem é a Raquel. É só o dado daquele usuário. É o IP. É tudo criptografado, tá? É tudo bem protegido. Mas do ponto de vista prático é o seguinte, eu tenho tanta informação mais sobre você, cara. Eu sei quando você abastece, onde você mora, onde você dorme. Se você vai para Ibirapuera várias vezes, que é um parque aqui de São Paulo, eu sei que você faz exercício de manhã, então eu vou te oferecer tênis. E tênis qual? Não, Havaiana também, porque você vai pra praia. Quer dizer, vira uma complexidade. Agora sim, de novo, você começa a comprar do nada, Dani. Do nada, né, na teoria, porque na teoria você acha que ninguém tá linkando nada. Coisa pra bebê, coisa pra grávida. Opa, engravidou. Opa, pra loteamento isso é importante. Porque a gente normalmente muda de vida quando tem algum evento grande, casou, tem um filho. Né? Amigo nosso que achava que engravidar do segundo veio gêmeos. Então você fala assim, cara, essas coisas que a vida não controla te impulsiona a tomar uma decisão de vida, imagino, para um loteamento, tá? Loteamento residencial, primeira casa, segunda casa, mas, pô, como loteador, como é que eu ataco e marketeio isso antes? Como é que eu apareço para esse cara? Não no impulso, muito tarde, né? Mas como é que eu já faço ele sonhar comigo porque eu tenho uma marca e faço ele se identificar com a minha marca? Porque o nenê vai levar 9 meses para nascer. E ele nem sabe, pai de primeira viagem, que ele vai passar. Mas eu sei. Então eu começo a oferecer já travesseiro gostoso que ele vai precisar dormir. Já sei. Cadeira de balanço. Remédio, né? para dormir também. Remédio e lote. Né? E aí o que não é óbvio? Ainda não é óbvio, não está claro na cabeça de todo mundo, mas eu acho que é uma tendência que só vai crescer. A gente tem estudo de mercado que esse lugar de retail media vai triplicar de tamanho no Brasil, nos Estados Unidos já é enorme. Cara, é que você pode fazer branding dentro do e-commerce. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. Isso é muito maluco. Pode, deve. Tipo assim, Cara, aí óbvio, você tem que analisar nisso. sempre custo, né? Quanto custa eu fazer lá dentro? Porque é muito assertivo fazer lá dentro, então o preço é um pouco mais alto. Mas dá para fazer fora? Dá para fazer fora e dentro. Então aí começam as estratégias, né? De como eu distribuo a verba e tal. Como dizia meu professor de marketing, a minha professora de marketing, Daniela, assim, neste caso você está pescando com tarrafa. Tarrafa, porque você tá com os peixes que você precisa estão ali, ó. Você só vai jogar tarrafa. E eu sempre gosto de facilitar esse entendimento complexo no simples. Quantas vezes a gente já pegou folheto de loteamento na entrada do supermercado? Quantas? O cara não põe dentro para não pagar o supermercadista, põe na esquina do farol, né? Mas assim, para quê? Para pegar o público do supermercado. Mas quantas vezes? Mas assim, você deve ter mais informação do que eu. Quanto que vende isso só, sabe? Uma panfleteria hoje, só, sem nenhuma estratégia adicional. Não sei, cara. Deve vender porque os caras continuam fazendo. Não tem nem como mensurar isso, né? Entendeu, man? É isso. Tem, então você faz e fala, tô fazendo porque faziam no passado e continua fazendo.
essa é a diferença do marketing mais moderno, eu acho. O tal do dado, a importância do tal do dado, uma vez conectado com toda esse comportamento de jornada, né? E aí eu vou só dar o último tilt na tua cabeça aqui. Não, que é assim, ó. Tô anotando aqui, tá? Que é assim, ó. Poxa, por que a Amazon fez o Prime? Para que você passe mais tempo no ecossistema dela e ela comece a entender assim, nossa, o Dani adora assistir essa série aqui, que só tá no Prime. O Léo, fã de Copa do Brasil, começa a assistir agora jogo Galvão Bueno 1, Kleber Machado, outro, quer dizer, eles quebraram a lógica de tudo que a gente conhecia de esportes. Mas por que o Léo assiste isso lá na Prime? Porque tem um jogo exclusivo, que só vai passar lá. Mas por que a Amazon tá investindo nisso? Porque ela quer saber que se eu tô vendo o jogo do São Paulo com o Galo, do São Paulo com... Esse cara deve ser São Paulino, porque toda hora ele vê o tal do São Paulo. E aí o que acontece no e-commerce? Ele vai me oferecer camisa do Corinthians? Não vai. Entendeu? Ele vai me oferecer o quê? Putz, qualquer experiência relacionada com o meu time. E aí olha a loucura. Ah, e o São Paulo se classificou para Libertadores e tem jogo no Uruguai. Olha a agência de viagem entrando. Pra mim, por quê? Porque o cara sabe, putz, esse cara acompanha muito o São Paulo, deve querer ver um jogo agora, pode ser que ele queira ver um jogo agora fora do Brasil, enfim. Então é infinito, cara, o que dá pra fazer dentro do Retail Media. E você já tá vendo esta realidade, Retail Marketing. Retail Media, exatamente. Retail Media, você já tá vendo essa realidade com marcas que são improváveis? Fazendo essas campanhas? Eu acho que assim, ó, uma coisa legal para vocês pensarem, e aí talvez vale muito para loteamento também. Talvez porque eu não tenho essa certeza, especialista no mercado, né? Mas assim, imagina uma marca de eletrodoméstico que você conhece muito aqui fora, no mundo real, vamos chamar assim. Às vezes, aqui fora, a participação, aqui fora que eu quero dizer o seguinte, leitura de mercado geral, essa marca é líder, tem 30% do mercado é dela, a cada 10 geladeiras, 3 é da marca tal. Quando você olha dentro do e-commerce, às vezes cada 10 geladeiras ela tem uma só. As outras 2 que aqui fora ela tem é uma marca que você não conhece, mas que trabalha muito bem dentro do canal. Então porque esses canais hoje são milhões mesmo, né? Muitos milhões de usuários. Se eu não me engano, o Mercado Livre já é a 3ª maior mídia do Brasil. Tipo, isso é muito louco. Nossa, tipo assim, do ponto de vista de porte, né? A Amazon tem essa relevância lá fora, nos Estados Unidos, gigante, assim, né? Cara, isso é pesado, no sentido de dizer assim, caramba, quer dizer que tem 3 mídias que você não pode deixar de fazer, uma delas pode ser essa, né? Então, assim, marcas improváveis eu traria para esse lugar de marcas menos conhecidas, marcas que não necessariamente são líderes de mercado fora, porque é muito caro, dentro de ecossistemas de e-commerce, elas começam a brilhar e crescer, porque elas pegaram essa manha antes. Então elas falam, putz, eu já estou posicionado, eu já ativo todos esses canais de branding, de conversão. E talvez para ela na loja física é muito mais complexo, né? Ela ter isso. Muito mais complexo, mais caro, mais. Às vezes o varejista nem quer, né? Exatamente. Porque também tem a ver com o posicionamento da marca dele. E no e-commerce é terra de... Eu brinco que assim, é terra de ninguém não, mas assim, sabe? Quem converte se diverte, né? Quem converte se diverte. Você fala, meu, eu tô... Quem converte se diverte é ótimo. Eu tô vendendo, põe mais. Tipo assim, e o varejista eletrônico não tem medo, porque ele fala, cara, eu vendia doce aqui em Arujá, numa vendinha. E eu dependia do fluxo do centro para vender. Hoje eu vendo pro Brasil inteiro milhões de reais por mês. Mas como? Eu comecei a investir direitinho dentro dos canais de e-commerce. Não é um canal só. Aí se você pegou a manha, aí você começa a fazer dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon, dentro do vários varejistas que tem aí, né, disponíveis. Reparem que dentro de farmácia tá o mesmo movimento. Então você tava... E a lógica é a mesma, tá? Eu tô chegando em loteamento, rodeando, né, para chegar em loteamento, porque vocês vendem assim, né? Primeiro a cidade, aí o bairro, aí depois a rua, aí depois o shopping que tá perto, né, a farmácia, mas assim, em algum momento você vai entrando. Aí o condomínio tem toda essa infraestrutura, aí você vai vender o próprio lote, né? Quantos metros tem, quantos banheiros. É a mesma lógica mercadológica. A farmácia, hoje em dia, tá vendendo bastante coisa, né? Que não é só remédio, né? Que é hábito de consumo de higiene e beleza. Então imagina a quantidade de dado, cara, sabendo que remédio você toma, há quantos anos, que remédios vocês da família tomam. Cara, tanta informação. Essa é a riqueza do dado. Muito legal. Né, dentro de uma tomada de decisão. Então, quando você, imagino eu, tá? Uma cabeça simples, cara, achei o ponto, né? E agora eu vou achar
sei lá, quem tem perfil, que é o que você falou, vai no básico, né? Tá perdendo tempo, né? Tá perdendo dinheiro, tá perdendo a oportunidade de fazer marca e tá perdendo a oportunidade de acessar novos bolsos. Eu acho que sempre é importante a marca olhar para novos bolsos. Sempre. Eu acho que todo mundo tem que ficar de olho nisso. Por quê? Falar de luxo um pouco. Se você é uma marca de luxo no Brasil, você tem um perfil de comprador que, pô, te acompanha há tanto tempo, já te conhece há tantos anos. Então, é normal que vá procurar os produtos mais básicos no sentido de estética, né? Esteticamente mais básicos, marcas menores aparecendo, porque a pessoa não tem essa necessidade de ostentação, ela já tem muito convicto quem ela é, todo mundo na cidade já sabe quem ela é. Agora, se você acabou de fazer um estouro, cara, você virou jogador de futebol e foi pra seleção, diamante aqui, diamante acolá, e a marca é a mesma, só que você vai ver 20 vezes a marca no corpo da pessoa. Ou gigante no peito, ou no pé, no peito, na orelha, na bolsa, na outra bolsa. Agora, a marca que fecha o olho para os novos bolsos, né? A Lacoste tem um caso maravilhoso aqui, cara. A Lacoste, que todo mundo historicamente conhece, é tradicional do tênis, né? Do mundo do tênis, do mundo glamuroso e tal. Cara, o que eles venderam com o negócio da Lala, não sei se vocês sabem, mas Lacoste na comunidade é conhecida como Lala. Cara, Lala, jacaré gigante, cara. Colorido, outra estética, outra roupa, outro rolê. E é da Lacoste? É Lacoste. E aí a marca Lacoste percebeu Chama isso. Lala. Percebeu isso nas músicas. É um jacaré desse. Não Isso, é olha, assim, percebeu na música, na cultura popular. E falou, o quê? A gente tem que abraçar esse movimento social. Essa comunidade. Aqui a gente é Lala. Aqui a gente vai vender pra caramba se a gente entender o que tá na cabeça dessas pessoas que querem Lala. Que legal, cara. Então, pro loteador... Novo bolso. Tem que olhar o Lala do loteamento. tem que olhar que o mesmo cara que historicamente vendeu, né, pra esse perfil que ele conhece muito bem, que eu brinco que é a pastinha, né? Você lançou um negócio novo legal, sai com a pastinha, já tem uns 30%, 40% que você encaminha ali, né? Mas e o público que você não conhece? É importante pro futuro, né? Tem algo aí. É um pensamento muito legal. Muito interessante, muito interessante. Eu tô ansioso para falar do que você falou na palestra que você deu para os corretores. Mas antes de entrar nesse assunto, é só para não esquecer desse assunto, tá? Cara, eu lembro quando eu dava aula de... A gente conversava aqui, né? Antes de começar as gravações, quando eu dava aula de gestão estratégica, tinha um conceito que foi criado pelo Google chamado Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade. Que dizia o seguinte: antes da entrada da tecnologia, o primeiro momento da verdade é quando você estava diante da gôndola, que você pegava o produto, você tinha acesso à informação. Gente, eu estou exemplificando. Gôndola pode ser qualquer coisa. Eu vou no stand de vendas de um produto imobiliário, um loteamento, eu vou ser atendido por um corretor e ali é o primeiro momento da verdade, onde eu vou obter as informações do produto, vou colocar ele na sacola, ou seja, eu vou sentar na mesa com o corretor para fazer a negociação e vou comprar. E aí o Google entrou com um conceito, eles até escreveram um livro que eu obrigava meus alunos a lerem esse livrinho, que era o momento zero da verdade, que ele diz o seguinte: quando o cliente chegava na gôndola, quando ele chegava no stand de vendas, ali não era o primeiro momento dele em relação ao conhecimento do produto. Ele já tinha tido esse momento zero da verdade, através das informações que ele obtém na internet, nas redes sociais e etc. Como é que o marketing atualmente está... Primeiro, se o conceito continua, na sua visão, e se continua ou não continua, como é que o marketing se prepara para atender esse cliente? Perfeito. Que não é desculpa a expressão aqui, não é um jacu, não. É um cara que sabe, às vezes ele sabe mais do que o vendedor. Boa. E eu vejo isso nos stands de venda. Ele chega mais preparado que o corretor de imóveis. Gente, eu não estou falando mal do corretor, não. Sim. O cara chega mais preparado para comprar um carro do que o vendedor do carro sabe, muitas vezes. Como se preparar para isso? Se isso continua verdadeiro. Cara, nosso mercado é cheio de siglas, tá? Tem uma que chama efeito ROPO. ROPO? R-O-P-O, né? Que é em inglês Research Online, Purchase Offline, que eu acho que é o que você está dizendo aqui no momento da verdade também. Que assim, em inglês é você pesquisa online, mas acaba a compra no ponto de venda físico. Né? Então, o que você falou também para mim, eu acho que no mercado imobiliário é super importante, né? Super. Porque é o que você falou, antigamente, então, você tinha só aquela opção, né? É só para você entender. Me veio essa ideia quando você falou do panfleto. Quando eu comecei, minha mídia era panfleto, carro de som, jornal, revista e televisão.
E eu mensurava o quanto de panfleto eu colocava na rua de verdade. Pelo tanto de ligação que vinha no 0800 da empresa. É isso aí. Era só isso. Então, mas só isso era muito bom na época, né? Tipo, era o que a gente tinha, né? Tipo, então, esse negócio do efeito roupa é porque a gente consegue mensurar, hoje em dia, o quanto é importante, como você falou, que essa pesquisa comece no varejo eletrônico, comece no site, na pesquisa, mas a gente tem que, então, continuar essa conversa no ponto de venda. Então, você perguntou, né? Como que a gente hoje se prepara para esse cara que já vem muito mais preparado? Então, é uma excelente pergunta, porque se você entregar para ele a mesma experiência no físico que ele está tendo online, você está perdendo tempo e dinheiro. Agora, se você entregar no físico, que ele só vai ter naquela loja, complementar ao que ele tem aqui, no digital, então você está começando a entregar a tal da experiência e a jornada de compras mais completa, né? Então, vamos tentar usar aqui uma referência para compra de roupa, ou para compra de imóveis mesmo, né? Vamos lá usar aqui o nosso mercado. Cara, se você está online e você já acessa um vídeo que sobe um drone de verdade, põe você na altura da vista do prédio, e você já consegue ver o 16º andar, a diferença do 7º, a diferença do 30, que normalmente quanto mais alto, mais caro, né? E você começa a entender que horas o sol bate, para você o sol é importante. Tudo isso já dá para fazer eletrônico, tudo isso já dá para fazer antes. Melhor, às vezes, do que a experiência física, tá certo? Agora, o que você só consegue fazer fisicamente, que não tem jeito, que no digital nenhum substituiu, porque a gente tem ainda, né, os nossos sentidos, né? Como é que eu aguço os outros sentidos que eu não agucei de casa? Porque de casa você aguçou o visual, você está vendo a tela, você está vendo a vista, mas eu não sei que cheiro tem. Cheiro pode ser só lá. A hora que eu chego naquele lugar, eu sinto o cheiro das árvores que você colocou de propósito na entrada do stand, pra você dizer, olha, aqui no prédio a gente vai colocar essas árvores, pra você ter esse cheirinho aqui quando você morar aqui. Opa, esse aqui não tinha, de casa ainda não chegou, né? Bom, o que mais? O toque. Aí você fala, opa, eu vou tocar no cara, mas peraí, não. O toque das texturas que você vai colocar no teu empreendimento. Você pode descrever visualmente que o piso é de tal coisa, que a madeira que você vai colocar é de tal jeito, mas, né, a gente teve junto lá em Rio Verde, o stand de vendas era praticamente o quiosque lá né, do produto que vocês estavam vendendo lá. Então eu falei, nossa, que inteligente isso, porque é o quiosque que vai ter lá. Tipo, eles construíram aqui de verdade, para eu me sentir quase no churrasco, sonhando, né, que eu faria se eu morasse nesse empreendimento. Então, quando eu toco naquela madeira, eu sento naquele sofá, naquela mobília que vocês estão prometendo entregar lá na frente, tudo isso é complementar à estratégia de marketing sensorial, né, do que eu entrego no digital. Agora, para eu bater preço, se eu puder descobrir online, melhor ainda. Agora, negociar ao vivo com o corretor, se o corretor sai desse lugar de tirar pedido e entra num lugar de consultoria, de me leva para esse sonho, me mostra como é que eu chego nesse lugar, né? Me ajuda. Eu já vou comprar, mas eu não sei se eu compro esse ou esse. Me ajuda a entender, não pelo viés do estoque, que normalmente o que drive a vendas é estoque, né? Ó, tenho que vender esse. Tipo assim, putz, mas e se você fosse pelo viés de comportamento e dissesse, ó, eu já vi que você adora a natureza aqui, no teu precisa bater sol. Porque aí já virou pessoal a venda, né? Coisa que você percebeu conversando com a pessoa que no digital vai ser mais difícil, né? O seu vai ser pé da área verde, o seu vai ter vista, e no né? fundo, quando a gente compra um imóvel, assim, lógico, tem muitos motivos para você comprar um imóvel, mas quando você toma a mesma decisão com um corretor, é porque ela ganhou a tua confiança. Com certeza. E se ele falha com você, você não volta nele. Se ele vai ver de corretagem, ele tem que te vender o próximo. Ele te vendeu o primeiro, pequenininho, que era você morando sozinho. Depois, um pouquinho maior, porque você casou. Depois veio o filho. Mas assim, você só vai ficar fiel a um corretor, ou a uma loteadora, ou a uma empresa, se ela for fiel com você de volta e te vender um bom negócio, né? Se ela te lascar para ganhar dinheiro, você vai falar que eu não volto nunca mais. Então, lifetime value, né? Tempo de carteira de uma pessoa, você pode matar na primeira vendendo um apartamento barato, ou você pode ter ela acompanhando você a vida toda, gastando alguns milhões ao longo da vida, né? Sempre voltando ali para tua carteira. Léo, bom, gente, para vocês saberem, então o Léo falou para os corretores numa convenção de vendas que a gente fez em Rio Verde, e eu fiquei muito impressionado porque o assunto que você tratou basicamente foi como que a tecnologia e especificamente as IAs podem auxiliar tanto os corretores como o mercado de um modo geral. Fala um pouquinho disso, cara, do que você explanou naquele dia pra gente. Boa, eu acho que ali a minha principal intenção era
mostrar para os corretores, né? Acho que era 200 e poucos corretores, se não me engano, 300 corretores. Era 400. 400 corretores, 400 bastante gente. Cara, isso é lotado a sala. A gente lançou só para contextualizar, pessoal, a gente lançou um produto compacto em Rio Verde chamado Impulse, que é do Vinícius, que eu cumprimentei mais cedo, que é um produto super legal. Super legal. Moderno. Com administração da House. Muito legal. Acho que minha principal intenção lá era mostrar para quem estava, né, no palco a importância da gente entender que o mundo já mudou. E que agora a gente que tem que mudar o nosso comportamento. A gente não gosta... A verdade é que a gente não gosta de mudança, né? Eu me lembro que eu estava com meu apartamento novo pronto. Eu já morava há 15 anos onde eu morava. Estava com o meu novo pronto para me mudar com a minha família. Eu dei uma enrolada de uma semana. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo na minha cabeça, né? Mas a verdade é que eu estava há 15 anos naquele mesmo quarto, daquele mesmo jeito. Eu falava, cara, isso vai acabar. Né? A gente se apega, a gente está acostumado e tal. Então, a mudança, ela dói. Né? E a tecnologia, a IA generativa, né? O chat GPT, Gemini, hoje tem tantos, né, generativas para você poder usar agora, e cada semana uma versão nova, um software novo. De quando a gente falou, que, se eu não me engano, tem 4, 5 meses, talvez no máximo, já lançaram 3, 4 programas diferentes de criação. Então, o que eu usava há 4 meses, eu não estou usando mais. Tipo assim, a gente já está usando agora, lançou agora o Google Nano Banana, tipo, que é um negócio que você... Incrível, não sei se vocês já usaram ou não, tô sabendo, Nano Banana. Nano Banana? Você cria o que você quiser, dá uma fuçada lá. Tipo assim, é incrível, assim, o poder de criação dessa ferramenta, tá disponível no pacote Google. E eu tô falando isso de uma forma aberta, porque assim é o mundo agora. A cada 2, 3 meses, revoluciona, né? Revoluciona literalmente a forma como a gente estava acostumado a fazer e trabalhar. Então, assim, a mensagem que eu passei lá foi, corretor, você que tá aqui em Rio Verde, né, e está acostumado a olhar para determinada região, determinado público. Às vezes você expande um pouquinho, né, e vai buscar um público ali um pouco mais distante da tua cidade, porque são fazendeiros que têm dinheiro e podem comprar imóvel ali na tua cidade e tal. Hoje você pode vender para o Brasil inteiro, do mesmo lugar. Né? Esse modelo que eles estavam aprendendo lá, né, que é o modelo, né, moderno de morar, né, que é esse modelo da house, tem house espalhado aí pelo Brasil, né? Do Brasil. E tem house espalhado pelo Brasil, concorrente de house espalhado pelo Brasil. Então, basta que você entenda o uso da tecnologia da inteligência artificial para você capitalizar, expandir a tua força de trabalho que antes era limitada porque a gente é um só, né? A gente tem que dormir ainda, o ser humano precisa dormir 8 horas. Né? E isso é um limitador, se você for ver do ponto de vista de performance. E agora a nossa geração, ela aprendeu a trabalhar para ganhar dinheiro. A nova geração, ela aprendeu a dormir ganhando dinheiro. Né? O canal do YouTube rentabiliza com a mídia, o número de acessos que as pessoas estão assistindo quando você nem sabe. O curso que você providencia online, pessoas compram e você vai o quê? Botando dinheiro enquanto você está dormindo. Né? A gente dá, eu digo assim, né, 40 a mais, 30 a mais, trabalha ainda muito ligado a quanto mais eu trabalhar, mais eu vou crescer e tal. Então, eu coloquei ali para eles ferramentas de inteligência artificial. Acho que a gente ensinou como é rápido hoje você criar um agente, né? A gente fez quase ao vivo. Impressionado com isso. A gente fez quase ao vivo, eu criei um concorrente para eles mesmos. E depois eu disse, pessoal, eu agora posso tanto vender na frente de vocês aqui alguns houses, né? Do Impulse ali. Ou vocês podem entender que isso aqui é para vocês, um presente. Tá lá disponível para eles. Que legal. Usem. Porque aí vocês vão vender o que vocês já vendem, né? E quem usar vai conseguir acelerar ainda mais a capacidade de vender. Eu não acho que... Assim, eu não tenho certeza, porque eu não tenho dado, né, específico sobre isso, mas o número de acessos do agente aparece para mim, né? Cresceu bastante o número de agentes de acessos, então eu imagino que alguém usou. Assim, não usaram? E dos que usaram, assim, 90% foi vendido super rápido, assim, num tempo bom, imagino assim, para... A gente vendeu 90% na largada. 90% na largada, então você fala, uau, deve ter ajudado, sabe? Então, e eu acho que é mais sobre isso, do tipo, olha, se eu sou um corretor e mostro para esses incorporadores que eu vendi 90% assim, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo, Vinícius, faz mais, faz outro.
Graças a Deus ele tá. Faz mais. Já tá, né? Porque eu tô dizendo, ó, eu agora tenho força para vender, eu tô mais empoderado aqui, né? Mas assim, para quem tá pra nossa audiência, quem tá nos assistindo, como é que você criou o agente? Porque, cara, foi tão fácil e tão rápido. E, basicamente, bom, eu vou deixar você explicar. Assim, e toda a informação necessária do empreendimento, você era atendido por esse agente, por esse IA. Isso pode ser feito facilmente por todo mundo. Pode ser feito agora, ao vivo, tipo assim, né? O que a gente faz, né? Basicamente, para criar um agente decente, eu acho que você tem que você tem que usar uma versão paga desses chat GPTs, tá? Tipo assim, ou se o Gemini, etc. Mas, em geral, a versão paga te dá um agente mais robusto, mais fácil, hoje em dia, né? Então, o que a gente faz, basicamente? A gente vai criar como se fosse uma pastinha, tipo, criar um agente, tem um botão ali, cria um agente. E no momento que você cria um agente, você já tem hoje um passo a passo que é user-friendly, né? Assim, fácil para você entender. Ele vai te perguntar, quem é esse agente? Aí você vai dizer, esse aqui é o meu diretor financeiro. Esse aqui é o meu, como a gente criou lá, é meu corretor imobiliário de Rio Verde, né? Tipo assim, tá bom. Aí ele pergunta, o que preciso saber? Preciso saber. E aí, por exemplo, o que a gente subiu lá, só para dar uma traduzida assim, LLM, que todo mundo fala hoje, que é o Large Language Model, significa essa inteligência artificial procura o mundo inteiro para te trazer uma informação. Então, se você não abastece ele de alguma coisa mais específica, toda vez ele olha o mundo inteiro para te falar uma coisa pequena. A inversão disso, que ajuda muito a gente, é quando você começa a subir informação para ele. Você diz, olha, eu sou... É descritivo mesmo, você pode falar, você pode escrever sem frescura, do seu jeito, né? Eu sou um agente que trabalha aqui em Rio Verde, que é uma cidade aqui, aí você põe a localização da cidade. Eu trabalho aqui para o grupo tal, você põe o nome do grupo e o site do grupo. Você vai dando informação para ele, né? Olha, agora a gente vai lançar esse empreendimento, e aí eu subi lá o documento da apresentação completa. Você subiu com a pesquisa de mercado. Com a pesquisa de mercado que foi feita. Durante a palestra, um palestrante que também falou antes de mim, subiu um estudo super legal de mercado, eu fui lá e já subi o estudo ao vivo, porque aí eu falava assim, agora que eu acabei de aprender na teoria, né? Eu que estava no palco, por exemplo. Pô, fiz minhas anotações, mas é bastante informação para você adquirir, né? Difícil absorver tudo. Então, sobe essa pastinha. Então, a gente subiu a apresentação do palestrante de mercado, incrível, mais a apresentação que eles tinham feito do empreendimento. E aí você está pronto, na teoria. O agente está pronto. Com aquilo, o agente está pronto. E aí você faz as perguntas certas, né? Do tipo, bom, eu tenho uma meta. Tem 10, sei lá, 100 unidades para vender, eu queria vender 10. Por onde eu começo? Tipo assim, e aí ele começa a cuspir resposta para você. E ele criou um plano de trabalho. Cria um plano de trabalho. Cria o que você quiser, cria um plano de trabalho. E você pode dizer, olha... Muito legal. Quem tá aqui nesse... Coitado Vinícius, estamos usando ele um monte aqui. Mas assim, ó, quem tá aqui nesse negócio aqui da Impulse é o Vinícius. @ViníciusKerley. Coloca lá quem é o Vinícius, tudo que tem de informação sobre o Vinícius. Então, ele facilita tanto a parte relacional, sabe? A gente falou muito lá pro agente de que públicos gostariam de morar num empreendimento como esse. E se eu for falar com um médico, como que eu vendo pro médico? Que é diferente se eu falar para um investidor de fazenda aqui do lado, que tem uma cabeça mais tradicional, sei lá. E se eu falar para um estudante? E se eu falar para... Antigamente você tinha um folheto padrão, né? E hoje você pode criar a toque de caixa. Tudo isso muito rápido. Então, assim, se eu tô com um lead para falar daqui 1 hora com um médico e não tinha nada, eu posso criar uma apresentação pronta, segmentada para ele, sozinho, só pelo chat GPT, só usando o agente em alguns minutos. Cria o roteiro da apresentação, eu uso o outro para criar o layout. Em poucos minutos mesmo, assim, coisa de meia hora, 1 hora, você tá com tudo pronto na mão da pessoa para prestar serviço, né? Corretor é um acelerador, não é um prestador de serviço, eu acho, né? Então... Eu estou sabendo de um cara, vou falar de novo o milagre, não vou falar o santo, mas ele me falou, Dani, eu criei um agente, eu quero entender mais o mercado de loteamento. Eu peguei 2 temporadas do Jornada do Loteamento, usei uma IA para transcrever por escrito, porque a minha não consegue assistir o vídeo, né? E subi com 2 temporadas. Ele falou assim, cara, você não sabe o quão poderoso que tá meu agente. É isso mesmo. Olha isso. Acho que vou fazer até pra mim isso. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Não, e Raquel, assim, sabe que você comentou, né? Vou fazer pra você, vou te dar um exemplo real. Quem que não tem que fazer a compra do mês no supermercado? Todo mundo, tá certo? Tipo, se não é você que faz, alguém da sua casa tem que fazer.
Na minha casa, a gente tem organizado o agente comprador do mês. Eu já sei a lista básica da casa. Todo dia tal, eu falo, busca para mim a lista. Daí ele fala, olha, hoje a melhor composição que você pode fazer, preço versus o que você quer comprar, tá na loja tal.com, ou, isso é o mais maluco, ou na loja física tal. Você pode ir lá também. Daqui um pouquinho nós vamos falar assim pro nosso agente. Assim, por favor, providencie a compra e mande entregar aqui em casa. Já dá. Já dá? Já dá. Aí é uma questão de quanto você que tá afim ou não, mas aí se você libera as suas informações de cartão de crédito, as suas informações de tudo dentro de compliance, né? Sempre confidencial. Mas se você libera o seu agente para fazer isso, ele faz a compra já, 100%. 100%. Com qual regra? Você que estabelece a regra. Você fala, olha, não quero que você gaste mais de R$500 por mês na minha compra do mês. Daí ele vai dizer... Aí assim, o que você tem que estar aberto é o seguinte, teu shampoo não veio o que você queria. Se for importante para você, você vai ficar bravo com a gente. Mas se você usar o no-box, né? O no-box é o que tiver no-box, né? O no-box tá lá. Se marca tal tá mais barato que marca tal, ele toma essa decisão sozinho, compra para você, agiliza a sua vida, hein? Nessa jornada que vocês fizeram lá do corretor, depois ele montou o agente como se fosse ele próprio, né? Pelo que eu estou entendendo. Ele pode preparar apresentações para se preparar para um atendimento. Perfeito. Né? E o que mais ele pode fazer a partir daí? Muito legal a pergunta. Para mim, o maior poder, porque, de novo, né, acho que também, por eu estar no marketing há tanto tempo, a gente faz isso com muita naturalidade. Mas olha só, do ponto de vista de produto, tá? E a gente é empreendedor. Eu fui lá dar uma palestra, tinha 400 pessoas sedentas por conteúdo, tá certo? Legal. Daí a gente foi lá e deu um conteúdo para eles, não deu? Um agente? Daí eles usaram. O meu agente ficou empoderado por 400 cabeças especialistas no tema, de Rio Verde, fazendo pergunta específica. Esse agente, do ponto de vista de domínio, é meu. Como eu sou brother do Vinícius, eu não tô fazendo nada com isso, entendeu? Tá com ele, né? Na teoria dele, tá? Tipo assim, na prática é meu, mas na prática é dele, né? Tipo assim, eu tô dizendo assim, olha... Era, antes da palestra, tô falando de 2 horas, né, de palestra no máximo, uma coisa assim, despretensiosa, mas depois dessa palestra e depois de um empreendimento vendido 90% no local, olha o poder desse agente. Então, o que é interessante? É uma inteligência coletiva disponível a favor de qualquer pessoa que queira vender em Rio Verde. Ou que queira vender, né, em determinada praça ou modelo. O que eu quero dizer com isso? O que mais ele pode fazer? Se eu sou um corretor agora de 0 experiência e uso o agente, eu não sou mais um cara de 0 experiência. Tem 400 caras que pensaram comigo ali. Depois que eu tô dormindo, eles continuaram usando e pensando. E provavelmente eles vão usar pro próximo e pro próximo. Quer dizer, você criou um bem ali que se você depois souber monetizar... Então vamos supor o seguinte, daqui a 2 anos... Tem gente usando ainda o agente. Daí eu falo, agora eu preciso que você me pague R$10 por mês, R$100 por mês. Depende do que os caras estiver vendendo muito. Ele vai falar, não posso mais viver sem esse agente. E esse agente é de alguém, né? Hoje é do ChatGPT, né? Mas assim, tô dizendo assim, você personaliza isso, traz para você. Então, o que mais esse agente pode fazer? A pergunta é oposta, Raquel. O que ele não pode fazer? Tipo, isso que tá deixando todo mundo sem dormir. O que o agente não pode fazer? Então, do ponto de vista mais pragmático, tudo o que a gente faz hoje, em 2 anos, não vai mais precisar ser feito. Necessariamente. E a pergunta é, no momento que alguém fizer tudo o que você faz hoje, o que você faria de diferente? E aí está o valor. Se você ficar fazendo o que você faz hoje daqui a 2 anos, cada vez vai valer menos o seu serviço. Acho que essa que é a dinâmica da brincadeira do AI, assim. É o que não pode fazer. Surreal. Fica a dica, como que é? Hashtag fica a dica pros corretores, né? Cara, para todo mundo. Não, eu acho que imagina claro. assim, eu fico pensando, eu sou loteador, vou criar o agente de análise de projetos. Vou pegar todos os últimos projetos que foram feitos, vou subir para ele, vou colocar para ele todos os gaps que eu percebi no processo de execução de obra. Beleza? Perfeito. Ou vou fazer uma análise de viabilidade para entender
o projeto que foi realizado, o que foi previsto sobre viabilidade e aonde que foram os erros de viabilidade. Fala, cara, aprende isso aí. Isso. E eu vou subir agora com o próximo projeto para você fazer uma análise para mim, para entender aonde pode ser os possíveis gaps desse projeto. Tecnicamente, você está dando contexto, informação, dado, o resto ele analisa. faz sozinho. Então... eu fiquei muito interessante. Não, eu fiquei muito... Cara, assim, é recente meu uso com o IA. E eu tava de férias em janeiro e eu peguei eu fui de uma cidade a outra. Eu tinha 4 horas de deslocamento. Eu tinha que fazer uma apresentação para o meu time, para a gente juntos criar o planejamento estratégico da empresa. Eu fui conversando com o meu agente. Eu fui conversando. É isso mesmo. Conversando. Cara, eu tô pensando nisso. O que você acha sobre isso? Isso é isso, isso, isso. Eu falei, cara, mas não gosto disso. Eu gosto é disso. Cara, e eu falei assim, eu tava com a minha esposa, eu falei, amor, eu tô impressionado com isso aqui. Sim. Ele tá conversando comigo e tá me dando inputs. E a memória dele, a última versão que saiu agora do ChatGPT 5, ele consegue efetivamente te conhecer com base em tudo que você já disse e com base no que tem tudo disponível. Filosoficamente falando, acho que isso é legal de trazer um pouco pra cá também. Outro dia eu vi no LinkedIn um cara que fez o seguinte, falou assim, ele pôs um prompt, né? O prompt é o que a gente coloca como comando para puxar uma resposta de IA. Ele botou um prompt dizendo assim, com base em tudo que eu já falei com você na vida, tipo, os últimos 1 ano que o cara usa todo dia, e com base em tudo que você sabe de mim pela internet, minha rede social é essa, os sites, sei lá, que eu tenho, fala pra mim, quais são meus 5 principais defeitos que nunca ninguém me falou? Seja brutalmente honesto comigo. Nossa, vou fazer isso. Olha que interessante. Ele falou assim, dá uma olhada que interessante. E aí, depois, ele disse que viu a resposta, ele ainda deu uma apertada a mais nele. Ele falou assim, não, você foi muito bonzinho comigo. Seja duro, brutalmente honesto. Quero saber o que ninguém me conta de mim, com base em tudo que você... Então ele escuta, por exemplo, todos esses podcasts que a gente já falou, todos que você já falou, e ele consolida tudo isso em segundos. E te traz ali respostas. E aí, filosoficamente falando, é o seguinte, o que tem de muito legal nisso? Cara, é muito assertivo na teoria. O que tem de perigoso nisso? O que nós estamos buscando na inteligência artificial? Porque assim, será que é lá que você tem que ter esse tipo de resposta? Tipo, faz sentido? Ou é meio que igual sendo uma cartomante e ela te fala coisas que você começa a encaixar na tua cabeça porque você tem tanta convicção. A diferença é que tem muito dado aqui, né? Eu ia falar isso, mas a cartomante não tem os dados, né? Tem muito dado, mas tem alucinação também, né? O IA alucina muito ainda, né? A gente às vezes está falando de uma coisa e ele cruza a tua história com a história de algum sócio da tua empresa, porque tá ligado, sabe? Você ainda tem que fazer um bom filtro, assim, das informações que vêm mais. Tá cada vez mais comum. Eu fui num evento nos Estados Unidos esse ano que se chama South by Southwest, né? E eles trouxeram que 1 americano a cada 4 tá num estado de solidão, que significa que não tem para quem ligar. Caramba. No momento de aperto, nem amigos e nem família. 1 a cada 4. E o motivo dessa solidão, desse vazio social, que eles chamam de calorias vazias, né? É porque a gente agora no carro, esse exemplo é ótimo, tá? Vou usar a Denis só como referência, porque é exatamente essa empolgação que é importante, ao mesmo tempo esse cuidado. Pô, Léo, eu conversei com a minha IA 4 horas, cara. Tipo, supondo que tua esposa não estivesse no carro, tá? Fui 4 horas conversando com ela. Qual que é a sensação que você tem? Que você trocou. Certo? Sim. Porque é um amigo, porque é um parceiro, um mentor, tudo isso. Só que no seu cérebro você ativa só uma região com a IA. E quando a gente está aqui ao vivo, a gente ativa várias. Né? A luz aqui, o cheiro, tá tudo aqui. O toque, beleza, você tá bem. Né? Tá tudo acontecendo. Então teu cérebro tá hiperestimulado numa relação real. Que pode assim, até ser mais vazia do ponto de vista de conteúdo, porque tua IA vai ficando cada vez melhor, vai falando cada vez mais o que você quer escutar. Ela tem conteúdo demais, né? É muito mais fácil você não brigar com a tua IA do que não brigar com a sua esposa ou com o seu marido. Né? Porque ela sabe conversar, olha a loucura. Ela sabe emocionalmente despertar dopamina em você. Porque no fundo, nós, marqueteiros, o que a gente quer? Mais atenção, mais tempo, mais o quê? Dopamina do teu corpo, né? Então o cuidado é filosófico no sentido de assim, até quanto não vale a pena se desligar tudo, jogar teu futebolzinho. Não, e a questão as crianças, né? Proteger as crianças assim, em casa. Tem algumas situações já que o ChatGPT está tendo problemas, né?
com adolescentes, né? Justamente por conta da solidão, que estão conversando com as IAs e estão acontecendo, né, suicídios, algumas coisas assim. É pesado. Suicídios, inclusive eles já foram processados nos Estados Unidos e tudo, porque é aí que tem que ter o limite. É o limite onde tem que ir. Na hora que a pessoa chega e fala nessas práticas, né? Eu estou dando um exemplo do suicídio que é infeliz demais, né? Mas pode ter outras situações, né? Sim. Pode ter uma questão com criança, Sim. né? Pode ter uma criança curiosa que acaba sabendo coisa demais que não precisaria saber. Então, acho assim, essas barreiras também, né? São importantes a gente voltar para o real, né? A inovação vem primeiro, sempre. Sim. Muito rápida. E depois vem a governança. Sim. Né? E acho que eu estou 100% de acordo com você. É importante a governança para poder, de alguma forma, ajudar a gente a regular. Acho que não tem outro nome, né? Regular de alguma forma para que não seja, né, danoso demais. Eu tive com o CEO do iFood numa palestra recente, super legal. E ele estava trazendo isso. Quão maluco é. Ele tem filhos também em crescimento, adolescentes. Ele fala, como que é maluco, né? Porque a expectativa criada num adolescente de uma relação é tão grande. As estripulias que a gente assiste, né, do ponto de vista prático ali do virtual, é tão maluco, é tão exponencial e hoje em dia permite que você crie, inclusive, né? Você pode criar os seus namorados e namoradas virtuais fisicamente, como nem existe, sabe? Porque você idealiza alguma coisa. Então, como está sendo difícil para esse público adolescente fazer o que na nossa geração sempre foi incrível, que é o básico, que é o... E que é necessário, né? A conversa, sabe? O simples, o selinho. E não que eu não use assim, a IA, uso mesmo, sabe? Mas a gente também tem que ter esse alerta, né? Um alerta. É um perigo. Então, eu acho que assim, sempre a gente vai escutar a galera apocalíptica, tipo, sabe, o mundo vai explodir, ela vai engolir, né? Eu brinco que a mãe de Ná foi a última que me enganou que o mundo ia acabar. Eu era novinho, eu não dormi, caiu um raio no meu prédio naquele dia, no para-raio do meu prédio. Eu falei, vamos morrer, chorava pra caramba. Acabou e tal. E depois, graças a Deus, estamos aqui. Então, assim, e aí você vai estudando mais sobre filosofia, você vai vendo que é uma teoria apocalíptica, sempre vai ter pessoas muito preocupadas com o fim do mundo, é importante, né? E do outro lado, sendo mais realista, é muita informação, tá muito difícil. Biologicamente falando, a gente está chegando num momento que o nosso hardware biológico não suporta tanta informação. Nunca nenhuma outra geração passou pelo que a gente está passando. Se nós, na nossa fase, tá difícil para nós entender como sobreviver literalmente no meio de tudo isso, você imagina um adolescente. Você imagina um pré-adolescente. Tipo, a dificuldade que nem ele sabe que ele está passando, porque, né, o corpo está se desenvolvendo em um ambiente complexo demais e over demais. Então, acho que aí, às vezes, o cuidado o chamado é pro básico. Vai na tua intuição, vai no teu coração, como você cria a tua criança, os seus valores, o que é certo, o que não é certo. Eu tendo a ir para um caminho de menos tela para a criançada. Eu acho que se a gente não está sabendo lidar, você imagina, né, enfim, a criançada que, do ponto de vista dopaminérgico, tá hiperestimulado. Vocês devem ter crianças, sobrinhos, etc. Papai, joguinho, tela, né? O desespero deles, bebês, de procurar a tela e o celular. E você fala, nossa, nem sei como, cara. Tipo, você nem percebe, né? Mas a gente tá hiper telado, né? Então, enfim, uma prisão, hein? Gente, tem que terminar, né? Não dava pra ficando, né? Fomos de marketing, branding, IA e filosofia. É impressionante. Dizem que o que vai sobrar no mundo são matemáticos e filósofos, né? Então, tamo aí. Eu não sou nenhum outro. Eu também não. Eu tô pela filosofia, viu? Pela matemática eu tô aprendendo, tá osso. Léo, obrigado demais pela participação, viu, cara? Obrigado, muito legal, muito legal mesmo. Muito legal. E para todo mundo, curta, compartilhe, comente para esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque eu acho que a gente teve uma conversa com muito sentido aqui, com muita profundidade. E eu acho que dá para replicar muita coisa no mercado imobiliário
E é isso. Mas eu ia falar o seguinte, Léo, quem quiser te achar, como faz? Obrigado, man. Tem o LinkedIn, que é minha rede social principal, arroba não, né? Leopoldo Gereissati. Acho que vocês me encontram lá, Alset. Leopoldo Gereissati da Alset, ALLSET. E o site da empresa? alsetcomunicação.com.br, Alset Comunicacão. Tá, e AL com 2 L's, tá, Com pessoal? 2 Ls. ALL 7 SET, Comunicacão. Comunicacão.com.br. É isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Gente, valeu, obrigado. Obrigada a você. E até o próximo episódio. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.